Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Em busca da maestria aqui mais uma vez. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal para acompanhar toda terça, quinta e sábado aí às 20 horas o nosso conteúdo aí para quem quer melhorar aí no xadrez, né? E aqui nós vamos falar hoje sobre a defesa Alekhine, vamos falar bastante coisa sobre a defesa Alekhine, que é uma arma poderosa das negras, né? Contra peão do rei, é uma abertura bastante interessante. E aqui eu vou encarar a Alekhine do Mestre Feed aqui no chess.com, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Eu abri com o peão do rei e temos aqui, portanto, o cavalo em F6. Foi o lance aqui do Mestre Feed. E esse lance aqui, ele já ataca o peão central, né? E ele é uma provocação aqui. Por exemplo, uma resposta muito comum, eu não joguei, mas é uma resposta muito comum. A Alekhine é avançar o peão. E essa é exatamente a ideia da defesa Alekhine, é provocar mesmo ó, a fúria do jogador de brancas, a tempestade dos peões, né? E no limite, assim, né? Não precisa ser a linha assim, mas no limite os jogadores, assim, extremamente anti-Alekhine vão jogar com esses 4 peões aí, a variante dos 4 peões, né? E aqui tudo pode acontecer. O que as pretas vão fazer aqui? Vão atacar esse centro, né? Pode jogar um C5 aí, pode jogar um E6 aqui. E aqui se o jogador de brancas ficar ambicioso demais, né? E avançar o peão, vou restringir o bispo. Na verdade as pretas ficam muito bem aqui. Depois de dama H4. Se jogar um G3, além de tudo, tá caindo aqui a torre e tudo mais. Pretas melhores, não é que as pretas estão ganhas, viu? Cuidado, porque tem aqui armadilha, as brancas podem querer em algum momento jogar com rei F2, tirar o cavalo aqui, jogar um bispo G2, a dama pode ficar presa, né? Então não é que tá ganho, mas sim, bem jogadinho aqui dá vantagem para as negras, né? Então essa é uma das variantes, né? Esse é um dos perigos aí da Alekhine, né? As brancas podem ficar mal se elas se empolgarem demais, saírem correndo aí atrás do cavalo, né? Mas não necessariamente depois de cavalo D5 precisa jogar um C4 e depois D4, depois F4, né? Pode, mas você pode jogar também normalmente aqui com D4, é uma outra possibilidade, né? E, enfim, seguir desenvolvendo com o cavalo F3. Não precisa sair igual um maluco querendo castigar a Alekhine, porque a Alekhine não é uma abertura ruim, não é uma abertura errada. As pretas não erraram jogando cavalo F6, tá? Então, assim, quando o seu adversário não errou, não dá pra castigar. Tá? Então não tem como falar assim, agora eu vou castigar esse cavalo aí que não devia ter. Não é verdade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que é importante você ter na sua mente, senão você vai perder contra a Alekhine. Se você achar que foi uma porcaria que teu adversário tá errando, você vai subestimar os perigos da Alekhine, tá? Então a Alekhine é bem poderosa. Outras possibilidades aqui para jogar contra a Alekhine. Já vi muito jogador fazer simplesmente D3. O cara não quer entrar no rolo ali nas complicações de Alekhine, joga um D3, desenvolve peça, cavalo F3, cavalo C3, né? Desenvolve aqui os cavalos normalmente, bispo E2, se quiser jogar um bispo G5, fazer o roque, não entra nas complicações, né? Joga uma posiçãozinha um pouquinho mais fechada. Então vai muito do seu estilo, né? Se você quiser jogar uma posiçãozinha mais fechada e tudo mais, posicional, longo prazo, dá para jogar também aí o D3, né? Agora, um outro lance, assim, o que eu gosto muito de jogar contra a Alekhine é desenvolver uma peça. Eu não sou desses que saem avançando, não sou contra, só não sou... porque eu sou jogador de Alekhine de negras, né? Então eu sei dos poderes da Alekhine, eu conheço e tal, sei que a ideia é atrair mesmo esse peão e depois tentar castigar isso. Então eu de brancas aqui respeito bem a Alekhine, não que E5 não seja respeitar a Alekhine, mas eu prefiro desenvolver peça, né? Então é minha abordagem, não é certo, errado, nem nada disso. E aqui, os jogadores de Alekhine, para manter, né, numa Alekhine joga aqui com D5. Dá para jogar um E5 aqui também, caiu numa abertura vienense, né, uma maneira aí das pretas forçarem a abertura vienense aí das brancas, uma abertura bem perigosa, diga-se de passagem, né, as brancas vão querer jogar ideias de pressionar lá em F7, abrir a coluna F e tudo mais. Mas aqui não foi assim que seguiu na partida, porque ele foi para variante principal aqui da defesa Alekhine contra cavalo C3, que é o lance D5, imediatamente atacando aí o centro, né? E aqui eu fui para a variante também principal da Alekhine, que é avançar aqui com E5. Então foi assim que eu joguei, agora sim eu avanço. E aqui
é muito comum aqui, a variante principal aqui é jogar com D4, né? Os jogadores de... Eu jogo isso de negras, então eu tenho o cavalo atacado, eu ataco também o cavalo das brancas, e aqui é possível trocar um monte de peça, né? Tomam-se os cavalos, aí as brancas pensam, dei um garfo aqui, seja lá onde é que elas forem tomar, e vou ganhar um peão, né? Ele vai tomar e aí eu ganho um peão. Nada disso, as pretas primeiro tomam o peão aqui com um cheque, e aqui tanto faz, se tomar de bispo toma o peão, se tomar de dama troca primeiro a dama e depois toma o peão. E a partida segue embora com igualdade e chances aí para os dois lados, tá? As pretas vão desenvolver normalmente, o cavalo em C6, o bispo em D7, pode fazer o grande roque também. Enfim, o jogo se desenvolve com chances aí para os dois lados, uma maneira bem interessante também de jogar aqui contra a Alekhine, se caso ele jogue em D4, né? Mas aqui ele vai para esse lance cavalo de F em D7, e agora ele coloca pressão no meu peão central. Então, caso eu capture aqui em D5, não foi o lance que eu joguei, ele também captura em E5 e ainda ganha um tempo aqui. Eu tenho que voltar o meu cavalo. É possível jogar dessa maneira, não tem nada de errado. Mas contra esse lance, eu gosto de jogar um gambito aqui. Um gambito que não é uma inovação teórica minha, é um lance teórico, existe esse lance, tá? Que é esse lance E6. Eu adoro jogar dessa maneira. Eu vou jogar com peão a menos? Vou. Tô entregando o peão central? Tô. E as pretas têm um peão a mais? Tem. Mas qual que é o ponto? Depois de D4 aqui, as pretas têm dificuldade de desenvolver o bispo, né? Então isso aqui que é interessante, E6 passa a ser um alvo e também começa a existir algumas possibilidades táticas bem interessantes aqui na posição, muitos perigos, né? Então E6 eu acho que é sempre uma continuação muito bacana nessa variante, foi assim que eu joguei aqui contra o Mestre Feed. Ele seguiu com o lance cavalo F6, que é um excelente lance que já traz mais uma proteção aqui para o centro, já traz a proteção da casa de H5, traz o defensor aí do rei, né? E eu segui aqui desenvolvendo, normalmente, mantenha a frieza, né? Mantenha a calma, eu acabei de entregar um peão contra o Mestre Feed, tô jogando com o peão a menos, mantenha calma, desenvolve peça. A ideia é em algum momento começar a martelar mesmo lá, pressionar bastante ali o peão de E6, né? Que é o peão fraco aí da posição. E aqui C5, um lance aqui que jogam bastante nessa posição é esse C5, tentando impedir aqui que o bispo fique nessa diagonal. Se eu jogar um bispo D3, ele vai jogar um C4, o meu bispo vai ter que voltar. E acabaram os meus ataques nas casas claras. Por isso aqui eu tomei. Por isso aqui eu tomei esse peão, entreguei o centro para ele, ele tem 3 peões no centro, eu não tenho nenhum, mas o meu bispo pode ir para a casa de D3, a partida é bem perigosa, bem dinâmica. Aqui a partida seguiu com dama C7, e agora ele coloca pressão, controla a casa de E5, né? E aqui eu segui com o lance bispo D3. Também seria possível e muito interessante jogar com o lance cavalo B5, bispo F4, pressionar lá em C7, que é algo que eu vou acabar fazendo aqui na partida, né? Mas primeiro eu joguei com o bispo em D3, já de olho em ataques aí na diagonal de casas claras. O mestre aqui seguiu com o bispo D7, e aqui simplesmente eu fiz o roque. Então, é aquela história, pessoal. Eu sinto que eu tenho compensação aqui pelo peão a menos. Por quê? Porque ele ainda tá tendo dificuldade de desenvolver as peças dele, e esse peão E6 vai ser fraco por muito tempo, né? Então, por isso, eu tô com essa tranquilidade aí de estar jogando com peão a menos e fazer o roque aqui, né? E agora ele segue com E5. E aqui a questão é a seguinte: se ele conseguir jogar um garfo, trazer outro peão para E5, soltar o bispo, capturar em C5, acabou. Ele tem um peão a mais, um centro forte, acabou a partida para mim. Então aqui eu tenho que jogar muito, muito, muito dinâmico. E aqui qual que é a ideia, né? Quando ele faz esse avanço, o que que enfraqueceu aqui? O peão de D5, esse peão aqui ficou fraco. Por isso, nessa posição, eu sigo com o lance bispo G5, mas aqui tive que calcular. Quanto tempo eu levei para fazer? Até que eu calculei um pouco rápido aqui. Só se eu já tinha calculado quando eu fiz o rock. Aqui eu calculei um pouco rápido, porque aqui é o seguinte, bispo G5 tem que ver que tá vindo o garfo, né? E aí eu vou tomar o defensor do peão de D5, eu vou tomar o peão de D5 na sequência e o peão de E4 vai ser fraco, né? O meu cavalo vai atacando lá, vai estar atacando em C7 e a dama não vai conseguir defender o peão e a casa de C7. Então aqui tem todos esses temas táticos rolando, e aqui com a experiência você vai identificando esses temas táticos com maior velocidade, tá? Então, mas aqui, talvez, se você ainda não está acostumado com esses temas, você precisa gastar mais um tempinho aqui nessa posição
para lidar com o garfo que chegou. Agora foi o lance jogado. O melhor lance da posição seria E6 aqui. Esse é o fino, porque protege agora em E6, dá liberdade pro bispo, protege em D5, dá liberdade pro bispo poder jogar. E aqui, enfim, poderia ir embora ainda com chances pros dois lados. As brancas estão bem aqui, isso que eu quero dizer. Não é porque tá com um peão a menos que tá ruim aqui, tá bom aqui. Dá para seguir das mais diversas maneiras e até mesmo tomar e jogar um B4 aqui, proteger o peão. Dá para seguir dessa forma tranquilamente e jogar com um centro um pouquinho pior aí, mas com boas possibilidades, né? Então, a partida seguiu com E4 aqui, um lance que ele errou agora aqui, o mestre Fid errou, exatamente por conta daquela linha lá que eu acabei jogando aqui, bispo por F6, eliminando o defensor do peão de D5. E agora ele segue com E por F3. Aqui tanto faz, galera, qual lance que ele quiser, né, jogar aqui. Eu vou jogar cavalo por D5, né? A não ser que ele faça realmente algum lance que me permita jogar alguma outra coisa, né? Mas aqui, basicamente, eu vou tomar em D5. Ele seguiu com E por F3 e agora sim, então, lembrando que se ele tivesse capturado aqui em F6, eu ia tomar em D5, essa era a ideia, ameaçando lá em C7 e depois bispo por E4. E eu tô seguro aqui, salvei todas as minhas peças e além de tudo tem um peão a mais, né? Então, bem legal essa variante aqui, enfim, a maneira que tá seguindo. Ele seguiu com E por F3, muito interessante, afinal de contas ele tá atacando agora o meu peão e tá atacando o meu bispo. E aqui eu sigo com cavalo por D5, né? Uma ideia também, aqui eu tive que calcular um tantinho, porque eu jogo o cavalo por D5, ele joga a dama por C5 e agora eu tenho meu cavalo atacado, meu bispo atacado e meu peão de G2 atacados, né? E nessa posição, então eu faço o lance bispo E5, olha que legal o que tá acontecendo aqui, né? Então, o meu cavalo aí pode ser tomado, mas na verdade não. E eu que tinha um monte de peça atacada, na verdade eu que tô atacando, né? Tô ameaçando agora cavalo C7 que o bispo veio dar reforço pra lá. E ele não pode tomar o meu cavalo por conta de bispo G6 cheque, dando um ataque descoberto e ganhando bastante material. Ficaria com uma boa vantagem aqui para as brancas, né? Por isso, nessa posição, ele já tem problemas. Teria que jogar talvez aqui um rei D8. Ele joga com cavalo A6, mas aqui não dá mais, né? Aqui simplesmente eu sigo com bispo por A6. Ele tenta me confundir agora com esse lance F por G2, né? E aqui então ele mantém o meu bispo atacado, mas ele tá atacando também a minha torre. Ele tentou me confundir para ver se eu ia querer fazer algum sacrifício aqui, bispo por B7, né? Alguma coisa ele me toma com cheque, alguma coisa ruim. Aqui eu não caio nessa não. Torre E1 simplesmente foi jogada e eu continuo ameaçando o duplo, né? Então aqui eu mantenho as ameaças. B por A6 seguiu na partida, cavalo C7 cheque. Aqui eu imaginei que ele fosse jogar um rei D8, manter a defesa do bispo. Ele joga com rei F7. E aqui eu fiquei na dúvida, né, se eu ia tomar a torre ou se eu ia tomar o bispo. E aqui eu calculei um pouquinho e falei, opa, eu tomo aqui. Aliás, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o melhor lance aqui das brancas, vale a pena, né? Será que é melhor tomar a torre ou será que é melhor tomar o bispo? O que você faria, né? Tem outro lance aí que é bom, vou dar cheque lá em F3, né? O que eu vou fazer? Enfim... E se você encontrou, de fato, cavalo por A8 ou dama F3, são ótimos lances, né? Mas se você encontrou dama por D7, de fato, de longe, esse é o melhor lance da posição. Por que é melhor pegar o bispo do que pegar a torre? O bispo vale 3 e a torre vale 5. Não se trata de material. Depois de dama por D7, as brancas estão ameaçando checkmate e continuam ameaçando a torre. E a torre não pode sair ameaçando o checkmate. Então é uma peça extra, né? Por isso que esse lance é bem melhor. E nessa posição, por isso, o nosso adversário Mestre Fid aqui abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Foram 17 lances. Foi uma partida rápida, uma partida curta, mas a gente viu quanta coisa tinha envolvida ali, né? Quantas possibilidades aí cabem numa partida de 17 lances. E essa variante com E6, portanto, contra a Alekhine é uma variante complicada. E aqui, de fato, abandonou porque não dá mais, pessoal. Tá caindo a torre, tá vindo ameaça de checkmate. É muito material a mais. Esse peão aqui não tá me ameaçando nada. Minhas torres sempre estão cobrindo aqui. Não tem como ele entrar pra dar checkmate, nem nada disso. E as peças não estão desenvolvidas. Não dá mais, né? Mas é isso, galera. Fica aí, então, essa sugestão dessa linha com E6, que é uma linha bem dinâmica, com
recompensação aí não imediata, né? Então esse é um verdadeiro gambito, diferente do gambito da dama, que você recupera o peão 2, 3 lances depois. Esse é um verdadeiro gambito, você vai jogar de fato com um peão a menos, mas dá pra sentir que realmente a coisa fica legal, né? Dá uma desarrumada aqui na peça das negras. Então é um verdadeiro gambito que entrega material pra ficar com a posição aí bacana. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!